43 a 48. Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Amém. Eu leio, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai querido, fala ao nosso coração, nos capacita, nos ensina, nos dá condições, Senhor, de caminhar, de viver em acordo com a Tua palavra, submissos aos Teus mandamentos, e que os frutos desta prática na minha vida e na vida dos meus irmãos glorifiquem o Teu santo nome, Pai. Que o nosso coração tenha agora uma predisposição, seja aberto para ouvir, para receber e para praticar, acatar o Teu conselho, a Tua orientação. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém. Vamos nesta manhã, com a ajuda de Deus, aprender um pouco sobre o amor ao inimigo. De uma certa maneira, eu vou fazer aqui umas colocações. Essa foi uma semana que por muito pouco eu quase não saí da rede social. Eu falei assim, esse negócio está essa polarização. Nós vivemos um tempo de polarização muito complicado, não é? De um acirramento. Eu assim tenho assim evitado máximo, tenho feito um esforço muito grande de não ir para a minha rede social e falar do Lula, da crise aí de honestidade, o que o Brasil está sofrendo. E eu estou naquela linha, eu não sou partidário, eu não sou ligado a nenhum partido, eu não tenho um político de preferência, de estimação, como as pessoas dizem. Eu sou contra a corrupção em todos os aspectos e na vida de quem quer que seja. A igreja está cheia de gente corrompida, de líderes corrompidos, e isso significa o quê? Que ninguém pode falar nada, que ninguém pode apontar o dedo. Veja, as coisas vão, não é? E eu gostei muito da publicação de um amigo querido, conhecido por alguns de nós aqui, que colocou lá, olha, nesse assunto aí, não espere o meu ódio, não venha querer arrancar de mim ódio. E eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, né? Porque as pessoas estão muito agressivas com isso. Se você se diz contra alguém, então você é um idiota, você é um molúsculo, você é um idiota, você não tem cabeça, se você é do outro, você é isso, você é aquilo. Então, gente, isso não tem futuro nenhum, essa discussão. Não sei aonde que certas coisas vão levar, né? Então, eu acho que a justiça deve acontecer, as pessoas devem ser tratadas com justiça, com retidão. Cada um é responsável pelos seus atos, né? Existe uma estrutura social que depende disso, né? Se não houver leis,
se não acontecerem certas coisas, enfim, como é que vai, não é? Vai ficar um descalabro total. Mas falando sobre isso, esse assunto veio de amar os inimigos na minha cabeça, né? Essa semana de tanta coisa. Aí nós temos eu diria, esse desafio. Para mim, de todas as palavras da Bíblia, de todos os ensinamentos de Jesus, dar a outra face e amar os vossos inimigos me parecem ser as que vão mais contra a natureza humana. Essas duas ordens, elas se chocam frontalmente com a minha, com a sua, com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana não é? Ame a quem te ama e odeie a quem te odeia. Essa é a minha natureza, essa é a nossa natureza humana. Então, esse ensino de Jesus, esse conselho de Jesus, ele bate muito nisso, ele bate de frente nessa minha natureza humana, e tudo quanto eu prefiro, e eu, de uma certa maneira, tenho uma tendência de fazer, porque o que eu prefiro é o toma lá da cá. O que eu prefiro me deu na face direita, toma na esquerda. O que eu prefiro mãe passou a mão, ninguém bate não. Então, a minha tendência, o que eu prefiro fazer, não é o que Jesus diz. Eu não prefiro fazer, o cara me bate, né? Nós temos até um entendimento de que o sujeito é um imbecil, você não tem sangue de barata, né? Isso assusta todo mundo, isso conflita com todo mundo. A gente fica até com raiva de alguém que tem essa capacidade. Por isso, estava pensando talvez sejam temas ausentes na pregação cristã. Por isso que nós, estou me incluindo, nós os pregadores, nós aqueles que ficamos diante de pessoas, abrimos a Bíblia para pregar sermões, talvez seja por isso que nós deixamos esse tema muito de fora, uma vez que é muito difícil viver. É muito difícil praticar isso. É muito difícil andar nesta base. Então, é um tema que a gente trata com um certo desdém. Tratar certas coisas com desdém é não dar a devida importância. Tratar com desdém é dizer, não, isso é bobagem. A sua mulher chega para você e fala uma necessidade dele, vai, mulher, para de besteira. Você não dá muita bola para aquela necessidade que ela falou, você não dá muita bola para aquele pedido que seu marido fez, você acha que ele está ficando bobo? De bobagem, larga isso para lá, isso aí isso não tem valor nenhum, isso não é nada. Tratar com desdém, é isso. Como se fosse uma história que Jesus contou um dia, mas que não necessariamente tem que ter e a ver com a minha vida. Bom, Jesus contou essa história, é uma coisa linda, poética, mas a realidade é outra. Isso não é aplicável. Isso não é para eu me ocupar com isso. Então, aqui está o meu problema. De uma certa maneira, figurativamente falando, com aqueles que vivem dizendo que Jesus era simples e de que o Evangelho é simples. Sim, o Evangelho é simples na sua compreensão. Eu concordo que o Evangelho é simples no seu entendimento, né? Embora Jesus ensinou por parábolas, mas a maioria dos ensinos de Jesus era bem claro, né? No Sermão da Montanha, Sermão do Monte, não tem parábola. Faça isso, faça aquilo, bem-aventurado fulano, tal, ora assim, faz assim. Simples de entender, mas a questão é, será que é simples de viver? Não. O Evangelho é simples de compreender, mas há algumas coisas no Evangelho que não é tão simples de viver. Não é tão simples de pôr na prática. Para o maior santo, para o mais espiritual do arraial, para o mais cheio da graça, ainda assim
circunstancialmente, dependendo das circunstâncias da vida, a pessoa não consegue pôr. Foi uma expressão que eu citei aqui algumas semanas atrás, falando que pimenta nos olhos do outro não arde. Acontece com o outro certas coisas, não, pô, que é isso, você é crente. Acontece menos com a gente já virou onça, não é? Como é que é? O rodar a baiana. Eu não entendo essa expressão. Rodar a baiana quer dizer o quê? Chamar um capeta? Eu não sei o que é isso. Qual é a essência da explicação? Eu fico bravo, fico descontrolado, não sei. Então, se fosse simples, estou dizendo que não é simples viver certas coisas, se fosse simples, não seria necessário pregar sobre essas coisas. Se fosse tão simples obedecer essa ordem de Jesus, não precisava pregar. Já era como que natural e automática. Mas mesmo na sua vida e na minha, que sou crente, quem é salvo e tem certeza diz amém, glória a Deus. Mas na minha vida não é fácil, não. Vai muito, depende do dia e da hora. Não tem isso? Depende. Eu tenho já, com a minha idade, eu já tenho assim um conhecimento de mim mesmo em certas situações. Tem hora, tem dia que eu vou vendo, pô, será que a minha pressão está alta? Que eu fico mais intolerante, eu estou mais impaciente, não é? Tem dias que eu estou mais irritadiço por poucas coisas. Tem dia que o mundo cai e eu estou, né? Parece que eu estou vendo doente, parece que eu estou na boa. Mas tem dia que uma coisinha de nada me aborrece. Tem dia que um contratempo pequeno tira de mim não a melhor reação, não tira de mim não a melhor resposta. Não sai da minha boca tolerância, não sai da minha boca irritação, não é? Então, depende. Com você não acontece isso. Acontece com você também ou só comigo? Você também? Você tem isso? Tem dia que por nada, é mesmo? Não vou dizer graças a Deus que eu não estou sozinho, mas vou dizer graças a Deus que eu estou falando com as pessoas certas. Estou compartilhando essa palavra com gente natural, normal, não é? Então, abraçamos o Evangelho não apenas com o entendimento do Evangelho, mas abraçamos o Evangelho sobretudo com a prática do Evangelho. Abraçar o Evangelho significa viver o Evangelho. Abraçar o Evangelho, crer no Evangelho, quer dizer guiar a sua vida, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas preferências, a sua primazia na base do Evangelho. Eu abracei o Evangelho. Por que você busca o reino de Deus em primeiro lugar? Porque eu abracei o Evangelho. O Evangelho tem uma ingerência nas minhas preferências. Primeiro o reino. Entende? Então, nós somos assim. Jesus nos chamou, esse processo que eu estou citando de vivência, faz parte do processo de amadurecimento na vida cristã. Ter de conviver e lutar com as poucas ou muitas inadequações existentes entre o modo como entendemos e o modo como nós vivemos. Então, nós não podemos viver uma esquizofrenia espiritual. Eu falo coisas, entendo coisas, mas vivo diferente daquilo, né? Aleluia, Deus é bom. Acontece um negócio, tomei uma burdoada na face, eu já estou com uma bazuca para matar o outro, né? Não é que eu quero bater na face dele, eu quero ter uma reação em termos de força totalmente superdimensionada. O cara me xingou a minha mãe, eu quero matar ele. Eu não quero xingar a mãe dele. Então, afinal, o que Jesus está nos convidando a fazer nesse texto?
quando fala de uma forma mais ampla e complexa de amor. A forma mais ampla e complexa de amor, que é o amor aos nossos inimigos, que é o amor aos nossos perseguidores. Tem gente que, não quero nem cuidar disso, isso aí, quero que todo mundo morra, quero nem saber, o que eu faço é me desviar dos meus inimigos e pronto. Então, nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos desse pequeno texto, não é? Nós temos que olhar para esse texto aqui, primeiro, como uma proposta, um convite a uma inversão nos nossos padrões culturais. Versículo 43 e versículo 44. Observe que ele começa com: vocês ouviram o que foi dito. Ou vocês aprenderam aí alguma coisa nesse contexto. Nós somos assim porque nós temos uma carga cultural. Se a sua mãe é de portuguesa, se a sua mãe é italiana, se a sua mãe não sei de onde, é alemã, então você recebeu uma carga disso. Trata fulano assim, né? Não tem isso? Tem uns ditados assim, né? Concebe os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Não é verdade? Então isso vai expressando uma cultura, porque o inimigo bem perto a gente pode estar mais controle sobre ele, estar mais atento sobre ele. O inimigo longe, o inimigo emoitado, escondido, é mais complicado. Você pode ser surpreendido. Então deixa o inimigo mais perto ainda. Isso revela uma cultura de prevenção, de reação rápida. Então, vocês ouviram o que foi dito. A antiga lei, com a qual eles estavam acostumados, partia de um princípio de retribuição. Se pegou, pague. Se apanhou, bata. Se recebeu amor, dê amor. Se foi odiado, odeie. Se venceu, o prêmio é seu. Se você venceu, receba o prêmio. Tem esse negócio, não. Se perdeu, lide, dilua, aceite a derrota. E assim vai. É a maneira como a nossa cultura, uma das palavras para expressar a nossa cultura é uma cultura meritocrática, do mérito. Meritocrática por natureza. Tende a nos impulsionar a agir, não é? Como? Dando inúmeros exercícios diários na escola, da escola à universidade, do trabalho ao trânsito. Dá um monte de exemplos, de provas, de práticas, de que assim as coisas funcionam, de que é assim que as coisas funcionam aqui embaixo, não é? Fez certo, então vai dar certo. Obedeceu a regra, é aplaudido. Desobedeceu a regra, é punido, é censurado. Não é isso que está na nossa estrutura? É. E quando menos se percebe, nós já estamos normalizando esse modo de ser e nos adequando a ele. Afinal, para sobreviver na selva é preciso às vezes agir como selvagem, não é? E há tantas expressões, né, que a melhor defesa é o ataque, não é? A melhor defesa é o ataque. E tem mesmo as vivências, as experiências da vida que nos empurram mais para isso. O que não reagiu, o que foi bobo, o que perdeu, o outro que... a gente vai se construindo isso. Eu fui olhando para a minha vida foi assim, desde garoto, não é? Meu pai me ensinou, quando me mandou para a escola, numa confusão, primeiro a dar bolacha é você. Se tiver uma confusão lá, alguém quiser brigar com você, você finge de morto e dá-lhe uma bolacha na cara. E o meu pai dizia assim: depois você pode morrer de pancada, mas pelo menos a primeira bolachada você deu.
porque é melhor do que você só apanhar que nem um cachorro e não bater em ninguém. Era a filosofia do meu pai, para um menino, não é? E eu fiz isso. O que é isso, rapaz? Não. O que é isso, rapaz? Eu vou brigar, não, rapaz. Eu não sou de briga, não. Não, não. Pá! Depois eu evoluí. Depois você vai para a escola, ginásio, primário, você evolui com os coleguinhas, não é? A gente aprende a fazer isso cercado dos nossos amigos. Porque os amigos, não, para com isso. Depois que eu dei a primeira, assim, se o cara apartar a briga, eu bati. Não, separa, não. Pior quando você bate, ninguém separa, né? Aí vem a tropa do outro e te atropela. Então, esse é um exemplo tão simples, tão banal, como que essas coisas são jogadas na gente. É exemplificado do que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram desde que vocês nasceram, que vocês aprenderam sobre isso? E Jesus vai e nos dá esse desafio aqui, que é um convite a mudar isso, um convite à inversão nos nossos padrões culturais, nos nossos padrões relacionais. O convite de Jesus é para que desafiemos isso invertendo os padrões. Aceitar o convívio harmonioso com quem te persegue não basta. Ele na dele ou na minha, não basta. É preciso amar o inimigo. É preciso orar por ele, né? Não é só ficar na minha, eu preciso orar por essa pessoa. E não orar, Senhor, mata. E não orar, Senhor, desgraçado. Orar, Senhor, tem misericórdia dele. Tem misericórdia de mim também. Nos tornamos assim bobalhões. Nos tornamos assim os otários da praça, que aceitam tudo e que abaixam a cabeça para a injustiça? Não. Pergunto para você, Jesus foi um bobalhão? Não. Ele lutou, mas com armas diferentes dos seus algozes. E eu e você precisamos lutar com armas diferentes dos nossos algozes, dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que afrontosamente, declaradamente querem nos prejudicar, ou no trabalho, ou no lugar que a gente mora, ou na nossa empresa, não importa. Ele lutou, mas com armas diferentes dos seus algozes. Sua justiça era a do reino, e a justiça do reino caminha de mãos dadas com amor. Não pune, mas perdoa. Não bane, mas restaura. Então, o amor ao inimigo não é um convite à subserviência, é um convite à revolução. Mas essa revolução, ela precisa começar primeiro dentro da gente. Antes que alguns possam, me perdoem, fazer essa colocação aqui, antes que alguns pensem que eu estou falando dos problemas do país, ou de A e B, eu não tenho nada que perdoar ou não perdoar o ex-presidente, por exemplo. Ele não é meu inimigo. Não, deve dar uma chance para ele. Que chance que eu vou dar para ele? Ele está arrependido? Não tem nada a ver com isso, irmão. Não estou falando... porque às vezes tem muito crente que faz uma miscelânea com a Bíblia. Faz uma miscelânea com certos valores, certos princípios, né? Às vezes você quer perdoar o maior assassino do mundo, né? Não, nós temos que perdoar o Hitler porque ele matou tanta gente, mas você não quer perdoar o cara do seu lado, seu vizinho, que está com som alto te apoquentando a cabeça. Então, Jesus está falando para mim, para você, do seu vizinho. Ele está falando do seu cunhado, lembra dele? Jesus está falando dessas pessoas, da minha vida, do seu funcionário,
Está falando dele, que você fez por ele, que você deu chance para ele, que você investiu nele, que você ensinou ele, e ele passou os contratos para outro concorrente lá. Está só te passando a perna. Deus está falando disso. Não, então não faz essa confusão, né? Que tem muita gente que faz, né? Tem muito crente que fala um monte de bobeira, bobagem. Ah, tem que fazer assim, porque é um cristão, não sei o que lá. E você não está fazendo no seu dia a dia. Jesus não vai te cobrar certas coisas, não. Sabe que Jesus vai te cobrar certas coisas? Eu já falei aqui, eu não falo de ninguém, eu não falo aqui no uso da igreja para falar do líder da igreja tal, que o fulano. Deus, eu não vou prestar conta dessa gente, irmão. Eu não vou prestar conta, vou prestar conta do que eu faço, do que eu falo. Vou prestar conta do que eu digo para você. Isso eu vou prestar conta. Né? Não é porque está gravado aqui e está sendo transmitido, é porque está sendo gravado no céu. Não é? E o computador de Deus não é que nem o nosso, não. A memória nunca enche do pendrive do Senhor. Vai dar tudo certinho. Quando chegar no céu, ele vai falar: ei, cara, tu é um. Ei, o que tu não fez lá? Não vai me perguntar sobre fulano, sobre Beltrano. Não vai perguntar sobre o Hitler, sobre não sei quem. Não vai perguntar sobre ninguém. Vai perguntar sobre a minha vida. Então é disso que eu tenho que prestar conta. É disso que eu tenho que prestar conta. O que Deus colocou na sua vida. Você é salvo, você tem Cristo no seu coração. E aí? Não mudou nada. Está a mesma pessoa com raiva do mundo. Agora não, estou muito. Agora perdi a raiva de Deus, mas só de Deus. Só não estou mais com raiva de Deus, agora estou com raiva dos outros. Não é verdade? Segunda coisa que a gente pode ler aqui é que nós temos nesse texto um convite para que nós abracemos a nossa filiação. Veja aí, essa palavra aqui do versículo 45, ela, assim, mexeu um pouquinho com o meu coração. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Faz assim, porque isso tem a ver, essa maneira de ser, essa maneira de agir, essa maneira de reagir, tem a ver com a sua ligação com Deus agora. Tem a ver com a sua filiação. Tem a ver com a sua filiação, né? Eu não sei como é que foi seu pai. Eu tenho muito orgulho de ter sido filho do meu pai, um homem bom, um homem de caráter, né? De vez em quando, certas situações da vida, eu falo assim: eu sou filho do seu Ângelo. Sou filho do seu Ângelo. Eu quero dizer alguma coisa com isso. E quantos de nós temos tido essa questão? Não, Deus é o meu Senhor. Quantos de nós não devíamos nos permitir reações, atitudes, vinganças, desejar o mal, não é? Você imagina, se eu não posso fazer isso, né? O profundo, me perdoe, mas é isso, eu tenho um profundo desprezo, desconsideração por pastor, bispo, apóstolo, sei lá o quê, que amaldiçoa as pessoas. Você vai sair dessa igreja? Vai. Vai para onde? Está pensando de ir para a Nova Vida do bispo. Vai para aquela igreja, não. Sei lá, vai bastar. Gente, a pessoa faz isso com um cristão. Mas o que faz com o inimigo? É porque, dependendo da pessoa, certas coisas que a gente faz é declaração de inimigo. Sabe disso como é que é, né? Às vezes, uma brincadeira é uma declaração que você agora é inimigo. Sabia disso? Tem que ter cuidado com o que brinca. Tem que ter cuidado com o que fala. Tem que ter cuidado. Porque se você é daqui, não é mais daqui, agora você é inimigo de Deus. De Deus e de tal. Eu acho que eu já citei aqui, eu tenho um amigo, pastor, que era de uma igreja, e aí fui falar com o líder: olha, eu vou para a Nova Vida lá, isso tem muitos anos atrás, e o líder daquela igreja mandou chamar ele, jogou na cara dele tudo que fez pela família dele. Seu ingrato,
Sua mãe veio aqui, nós tiramos 410 demônios dela. Seu pai veio aqui, tirou 399 demônios dele. Você é um miserável. Você vai lá você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Você vai embora, seu ingrato. Aí você fica assim, gente, esse pessoal arrancou isso aqui da Bíblia. Não é? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar sol sobre todo mundo. Ele faz chover sobre a horta de todo mundo. Quer dizer, Ele não reage, Ele não age de uma maneira. Ele podia fazer isso. Você concorda que Deus podia fazer? Eu sei, você tem até raiva que Ele não faz, né? Pô, Deus podia fazer. Eu não sei ainda porque Deus não mandou raio. Eu nem posso falar para vocês as coisas que eu pensei essa semana. Pensei tanta coisa ruim, errada. Me digo para você, me arrependi. Digo para você, de todo meu coração. Fiz uma oração por mim. Senhor, me perdoa a minha loucura. Me perdoa a minha insanidade. Irmão, você é homem. Eu sou homem. Nós somos homens, né, no sentido da humanidade, seres humanos. Ora, irmão, você não enxerga que qualquer coisa que você pense sobre o seu inimigo pode ser o que acontece exatamente com você? Não é? Que você não está a salvo daquilo que você deseja para o outro? Porque a chuva, Deus dá chuva sobre todo mundo. E chuva pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Depende da quantidade. Não é? Deus deu chuva como um juízo. Chuva foi juízo. Matar todo mundo. Como é que vai fazer? Chuva. Água. Só quem está na arca que escapa. Não é isso? Então, veja que esse ponto aqui tão importante. E esse abraçar a filiação começa dentro de nós na medida em que avaliamos quem nós somos diante de Deus. Nós somos filhos. E aí o que nos torna filhos? Sim, o fato de nós termos sido gerados por Deus, nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus que nos salvou, nos alcançou, não nos deu o que nós merecíamos. E como que age o Pai? Aqui nós tocamos num ponto importante que eu já citei. Para responder esta pergunta é útil que nós voltemos para dentro de nós mesmos e nos perguntemos como nós temos agido ou como temos, como ainda é a nossa tendência de agir. Qual é a nossa inclinação? Como é que eu tenho agido? Eu tenho agido dando a minha face? Ou eu tenho agido agredindo? Ou eu tenho reagido num reflexo daquilo que me vem? Como que nós temos? Qual é a minha tendência? Nós fazemos acepção entre pessoa e pessoa. Eu não estou perguntando, eu estou dizendo que nós fazemos. Eu não estou perguntando se você faz, eu estou dizendo que você faz. Eu estou dizendo que eu faço, que nós fazemos acepção de pessoas. E no mais baixo escalão dessa acepção de pessoas, nós colocamos quem? Os nossos inimigos. Nós colocamos os nossos inimigos no mais baixo escalão. Fulano, meu amor, meu papai, meu amigão e o meu inimigo. Para cá tudo, para cá nada. Para cá atenção, papapá, para cá só desprezo. As pessoas que nos perseguem. Agora, o que Deus faz? Ele ama. Dá o seu melhor a despeito de quem seja bom ou mal. Como nós lemos, faz brilhar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Então, ser filhos e filhas de Deus é fazer o que Ele faz, mesmo que nunca, obviamente, no mesmo nível de Deus.
O meu inimigo, você já viveu isso, ele precisa de uma chuva às vezes, que você não tem como fazer. Você também, o seu melhor amigo, também já precisou de uma chuva que você não teve como fazer. Está tudo certo. Eu não tenho como fazer no nível de Deus, né? Atender todo mundo, saciar todo mundo no nível de Deus. Mas eu tenho que fazer no nível que eu posso fazer e que eu devo fazer. Não sei se isso está claro para você. Não sei se você entendeu isso, né? Porque às vezes nós somos cobrados de coisas que estão no nível de Deus, né? É como eu já contei da minha mulher. Você conhece a minha mulher? Então, lá em Juiz de Fora, já contei isso aqui, inaugurou a fábrica da Mercedes-Benz lá. E a Cátia chegou bem e falou assim: puxa vida, você me dá um classe A, foi o carrinho que a Mercedes fabricou no Brasil. Foi um fracasso, né? Não tem mais. Só pastor rico que já teve Mercedes classe A, Rafael Ribeiro, pastor Anderson, estive lá no pastor Anderson, está lá o Mercedes dele, pneu furado, tá tudo quebrado, não anda. Mas a Cátia chegou para mim e falou assim: ai, você me dá um classe A? Eu falei: minha filha, isso é outro nível de adoração, você fala com teu pai lá de cima, você está fora da minha alçada. Por mais que eu ame ela, por mais que eu quisesse fazer, mas não posso fazer, não posso dar essa chuva para ela, você está entendendo? Então, ser filhos e filhas de Deus é fazer o que Ele faz, repito, mesmo que nunca no mesmo nível. Como lemos em João, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Para isso é preciso perceber o convite oculto de Deus nesse texto. Qual é o convite oculto de Deus nesse texto? Estou terminando. Está aí quando nós temos um convite para um amor que transcende, que vai além as categorias de bem ou mal, e que cobre, segundo a própria palavra de Deus, uma multidão de pecados. Geralmente, quem peca cobra isso, já viu? Quando o cara peca, quando o cara pisa na bola, ele fala assim: pô, tem que me perdoar, irmão, porque fica para a mulher dele, você tem que me perdoar, porque a Bíblia diz que o perdão cobre multidão de pecados. Mas na verdade, somos nós que sofremos os efeitos do erro do outro, que temos que ter iniciativa. Não é a pessoa que tem que cobrar de você. Eu é que tenho que cobrar isso de mim. Você que tem que cobrar de você mesmo essas coisas. Não o outro cobrar de você. Não o pecador. Aí você não cobra de você nunca. Mas quando você pecar, você vai cobrar do outro. Aí não vai dar certo esse troço, não é não, irmão? Você nunca cobrou de você. Amar, não tem que amar, tem que orar. Tem que orar para Deus libertar, tem que orar para Deus mudar, tem que orar. Não tem que tomar não tem que ter certas reações, tem que ter graça e sabedoria para deixar para lá certas coisas, tá bom, né? A gente sempre tem que fazer certas escolhas, ou você vai viver amargurado, desorientado por raiva, por vingança, para dar retribuição, e a sua vida vai acabar. A sua vida vai ficar em torno daquilo, e tudo que você já tem, você não vai desfrutar. Não é verdade? Então, tem gente que por causa de um prejuízo financeiro, nosso Deus, a vida acabou. Cuidado, você está dizendo que dinheiro era a sua vida, e não Deus. Que agora, porque eu perdi, meu Fusca 66, Deus está te dando a libertação, irmão. Deus está dando libertação para você. Deus quer que você tenha uma coisinha melhor na vida. Mas você está ali. Parece que aquilo era o seu Deus, era tudo na sua vida. E agora você é amargurado, nada tem consolo para você. Os prejuízos materiais são sempre os menores, irmão. São os menores. Né? Quantos prejuízos você já teve? Quem nunca teve prejuízo financeiro aqui? Levanta a mão. Quem nunca teve prejuízo nenhum? Levanta a mão. Não tem. Isso faz parte da vida.
Em certos níveis. A questão não é quanto de prejuízo financeiro eu tive na minha vida. A questão é quanto de bênção do meu Deus eu tenho na minha vida. Essa é a questão. A bênção de Deus na sua vida já cobriu todos os prejuízos que o diabo te deu, o mundo te deu, sei lá quem te deu. Abre. Aí você não vive mais. Você perdeu a capacidade de sorrir, perdeu a capacidade de se alegrar com a criança, com um filho, com um neto, com qualquer coisa, né? Perdeu a capacidade de ver as coisas boas, porque você está ali com o prejuízo do seu Deus. Deus demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, os pecadores, há uma referência a pecador como pessoas que são inimigas de Deus. Inimigas de Deus. Ou inimigos de Deus. Romanos 5, versículo 8. E a pergunta crucial é: algum dia nós deixamos de ser pecadores? Né? Nós não vivemos mais na prática do pecado. Quem não vive mais na prática do pecado, diga graças a Deus, eu não vivo mais na prática do pecado. Não significa que eu não erre, não é? Não significa que eu ainda não peque. Não peco como pecava antigamente. Mesmo porque, para nós agora, o conceito de pecado não é matar, roubar e papapá. Eu já disse para vocês aqui que a pessoa que eu mais pequei na minha vida foi a Kátia. Mas como é que o senhor pecou? O que o senhor fez de errado? Eu esqueço. Isso é um pecado grave. Quantos sabem que esquecer certas coisas é pecado grave da sua mulher, não é não? Com você não é não? A minha ela quer mimar você, que você esqueceu e tal, e dá uma confusão. É melhor não esquecer, irmão, não esquece não. Chega junto que dá mais lucro. Agora, quando você esquece, os pecados são outros. A gente falha na nossa humanidade, né? Para Deus, isso não chega a ser um pecado para Deus, mas num outro contexto eu me esqueci. Quando eu me esqueço de certas verdades, por exemplo, o prejudicado sou eu, o derrotado sou eu, quem sofre sou eu. Teria sido bom eu me lembrar da palavra de Deus, teria sido bom eu ter tomado uma decisão diferente, mas eu errei, não é verdade? Então a gente continua assim. Eu e você já fomos inimigos de Deus. Ele nos amou nesse momento. Ele não passou a te amar quando você entrou para a igreja. Ele não passou a te amar quando você entrou no tanque de batismo. Ele não passou a te amar quando você corrigiu a sua vida, porque não foi você que corrigiu a sua vida, foi Ele que te deu uma nova vida, Ele que te transformou. Mas Ele te amou e deu a sua vida por você quando você era quem você era, e quando eu era quem eu era, antes do amor de Deus na minha vida. Então eu e você somos a prova que Deus ama os seus inimigos, que Deus amou os seus inimigos. Não fosse pela graça, nunca deixaríamos de ser inimigos de Deus. E se não for pela graça, que todos os dias nos alcança, jamais deixaremos de ser pecadores, inimigos de Deus. Mas a graça de Deus que nos alcança se renova. As suas misericórdias que se renovam a cada dia, assim a cada manhã, como está acontecendo nesta manhã na minha vida e na sua vida. A misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Na verdade, de muitas maneiras, continuamos a ser algozes de Deus. Então, o amor de Deus transcende as categorias de bem e mal, porque Ele não distingue quem vai amar. Se estamos e permanecemos no seu amor, essas distinções precisam cada vez menos fazer parte de nós. Temos que sempre partir de uma premissa de amar, de desejar o bem. Amar. Como é que eu amo uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Como é que eu amo alguém que eu passo com o meu carro e eu vejo lá caída na rua, na rapidez do trânsito? Como é que eu vou amar aquela pessoa? Eu quero o bem. Eu peço que Deus tenha misericórdia. Eu estou falando que eu estou numa situação
né? E se eu passo, se eu paro, se eu vejo, se eu posso externar, amenizar. Eu estava eu e mais 2 pastores num lugar aqui em Caxias almoçando. E quando a gente estava ali almoçando, fazendo o pedido, chegou uma moça, magrinha, com uma criança, não me recordo se ela estava grávida, uma mulher que tinha uma aparência de ser uma pessoa que vivia na rua. E ela entrou no restaurante assim, lá dentro, e chegou para mim e falou assim: o senhor não quer pagar uma comida para mim, um almoço para mim? E quando nós falamos que sim, não, veio o garçom para tirar a moça e falar: olha, não, você fica pedindo para todo mundo, né? Começou e tal, ele ficou assim. Depois ele ficou assim e veio assim: o senhor vai querer pagar comida? Não, vai. Você paga para a moça ali, você vê como é que ela vai fazer, se ela vai comer aqui, se ela vai levar. Aí parece que o restaurante não deixou ela ficar lá, mas ela veio agradecer, não é? Então, você faz um bem, o que isso custa, né? Não deveria nem estar contando isso para você, que a Bíblia diz que não deve contar certas coisas, né? Mas eu estou só usando um exemplo que, não, né? Quantas vezes a gente tem uma reação assim: pô, a pessoa, troço inconveniente, troço chato. Você já se sentiu constrangido? Você está num lugar ali, e vem uma pessoa cheirando mal, não é? Eu acho assim, não é que para provar que você ama essa pessoa, você chama ela para sentar na sua mesa. Não é isso também. Porque como é que faz? A pessoa está suja, a pessoa está urinada. Aí como é que vai? Você vai: não, vamos amar. Vem aqui que eu quero te dar um ósculo santo. Mas não é isso. Mas você tem que ter, é aqui dentro, é o teu sentimento com aquilo. É a maneira que você reage àquela miséria explícita a você. Não é? Isso que qual é a minha predisposição. Porque às vezes a nossa predisposição a gente já separou, já categorizou, né? Para fulano nada, assim não, para aqui eu não posso, aqui eu posso. Então, repito, se estamos e permanecemos no amor de Deus, estas distinções precisam cada vez menos fazer parte da nossa vida. Vou terminar citando os versos 46 e 47 desse texto, na tradução da Bíblia chamada A Mensagem, que foi produzida por Eugene Peterson. Ele fez a seguinte narrativa sobre o versículo 46 e 47. Se tudo que vocês fazem é amar os que são amáveis, esperam um bônus? Qualquer um pode fazer isso. Se vocês simplesmente dizem olá a quem os cumprimenta, esperam receber uma medalha? Qualquer pecador básico pode fazer isto. Em outras palavras, ele está dizendo que isso não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de educação. Qualquer pecador pode entrar para a pior pessoa, que é a pessoa mais ruim, e dizer bom dia. Se você cruza com aquela pessoa no elevador, cumprimentar, isso não... veja como eu sou espiritual, veja como muitas coisas é uma questão de educação. Até mesmo aqui no nosso convívio, irmão, até mesmo na casa de Deus, tem coisas que não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de educação. E tem gente que não faz certas coisas porque não tem educação, ou não teve ainda educação para aquilo, não foi ensinada a ter educação no sentido de receber ensinamento, de receber orientação, não é verdade? Muitos de nós falamos: não, minha mãe me ensinou assim, meu pai não é assim. Nós nos referimos à nossa escola. Por que a gente faz assim? Por que a gente quer a nossa vida? Por que tem gente que tem a vida tudo organizada? Que beleza!
Porque minha mãe me ensinou assim. Não tem meu pé me dói, não. E porque o outro é tudo largado? Porque a mãe não ensinou nada. Não ensinou nada. Então, tem coisas que não tem a ver com a nossa espiritualidade. Se bem que a espiritualidade, o conhecimento da Bíblia e de Deus, eleva a nossa educação. Claro. Claro. Porque a partir da minha conversão, eu começo a adotar o modelo, o padrão da Bíblia. Eu vou aprendendo com Jesus. Quantas coisas eu aprendi com o Senhor que não aprendi com a minha família. Aprendi com a Bíblia que não aprendi na faculdade. E essas coisas vão fazendo parte da nossa vida, da nossa maneira de ser. Então, voltando aqui ao texto e terminando, é como se Deus estivesse nos dizendo, segundo esse texto, segundo a versão do Eugene Peterson, mostrem ao mundo um tipo de amor que o mundo não conhece. Mostrem ao mundo o amor com o qual eu os amo todos os dias. O amor que revoluciona, o amor que provoca uma inversão de todos os valores. A difícil questão, então, permanece sendo: mas como eu posso amar os meus inimigos? Talvez um bom começo seja a partir de certos reconhecimentos. Primeiro, reconhecendo a inaptidão natural que todos nós temos para amar os nossos opositores. Eu reconheço isso. Talvez você consiga amar reconhecendo que nós não temos essa aptidão natural. Segundo, reconhecendo o amor de Deus por nós, mesmo em nossa condição de seus potenciais inimigos. Em terceiro, reconhecendo esse poder, esta revolução de graça que esse amor opera em nós, quando assumimos nossa condição de filhos de Deus e agentes do seu reino na vida deste mundo. Talvez ajude realmente a amar o inimigo, saber que você é um agente de Deus. E que se certas revelações, as pessoas vão depender de você. Para terem a revelação do amor de Deus, vão depender da sua ação, da sua reação, da sua postura. Nós somos os agentes de Deus. A palavra está conosco. A tarefa está conosco. De sermos luz e sal. Amar o inimigo é uma daquelas coisas com as quais nós temos que caminhar a vida toda. E à luz de cada situação e de um exame sincero de consciência e de alma, colocar na mesa nossas imperfeições, inadequações e fraquezas, esperando pela misteriosa força que Deus supre. Então, é algo que eu tenho que caminhar com a minha vida. Eu não sei qual é a circunstância que vai me revelar um opositor, um inimigo amanhã, e para essa situação do amanhã eu vou ter que me conscientizar da minha inaptidão, que isso não é natural, eu vou ter que tratar esse assunto com meu Deus, eu vou ter que colocar diante de oração, eu vou ter que dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ser eu aqui, eu não quero ter a minha natureza aflorar, me dá graça, me dá capacidade, me dá sabedoria. Tem gente que acha que, não, vem cá, você é meu inimigo, mas eu te dou um beijo. Vai tomar outro soco na cara. Não é isso, né? A gente pensa muito numa certa pieguice, uma coisa assim muito, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só pela graça de Deus nós podemos agir com graça. Ninguém consegue agir com graça se não for pela graça de Deus. Queria que você ficasse de pé comigo. Espero não escandalizar ninguém, mas queria convidar você a terminar esse momento com uma oração muito conhecida. Foi denominada oração de São Francisco. Quantos conhecem a oração de São Francisco? Não? Quem não conhece a oração de São Francisco? Não conhece? Não, vai conhecer. Quando eu era jovem, um grupo que eu não me lembro qual foi, evangélico, lançou uma música baseada na oração de São Francisco. Tu lembra quem foi? Gosto. Lembra não? Senhor, fazei de mim o instrumento da sua paz. Não me lembro. Eu tinha o LP
E a gente cantava até na igreja essa oração. Então, curva sua cabeça. A oração é: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver injustiça, que eu leve o perdão. Onde houver ódio, o amor. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver desespero, esperança. Onde houver trevas, luz. Onde houver tristeza, alegria. Ó Mestre, fazei com que eu não busque mais ser consolado do que consolar. Que eu não busque mais ser compreendido do que compreender. Ser amado do que amar. Pois é dando o que recebemos, é perdoando o que somos perdoados e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pai, muito obrigado por esta manhã, por este tempo, que teu nome seja glorificado, que o Senhor nos ajude. Quem sabe esta tua palavra chega na vida de alguns aqui numa hora tão decisiva, numa hora de conflito, numa hora de sentimentos misturados, de raiva, de ira, de pensamentos de vingança. Pai, cuida especificamente de cada um de nós aqui, Pai. Aquele que crê, aquele que ouviu a tua palavra e vai buscar ajuda de ti, que vai dobrar joelhos e dizer: Senhor, eu vou desistir da minha reação natural, me ajuda, me dá sabedoria, me diz o que eu falo, como que eu me porto, qual é a minha postura, qual é a atitude acertada nessa situação. Pai, me ajuda. O Senhor disse em certo momento que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso relacionado com a fé, com a crença no Senhor e na sua palavra. Quantos, por causa da sua fé, não estão sabendo lidar com a pressão, com a acusação, com a reação tão negativa da família, e aí o coração se enche de sentimentos errados, entra uma decepção: poxa, essa pessoa, meu esposo, meu pai, minha mãe, minha mulher, poxa, agora estão contra mim. E aí vai quebrando aquilo, vai virando um inferno, e a pessoa não entende, Pai, e a pessoa se perde na sua atitude, na sua reação. Não permita, Pai, dá-nos sabedoria, que tem uns que cedem demais, cedem ao ponto de tirar Jesus da primazia da sua vida. Outros são tão intransigentes, tão arrogantes, tão impositores da fé, quando a tua palavra nos lembra que não é por força, nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo. Ajuda cada um de nós, que nós possamos guardar esta palavra, refletir nesta palavra, aplicar ela, ter uma disposição de obedecer, de agir de acordo com o teu conselho. Concede a todos um domingo de paz abençoado. Abençoa a nossa saída, como o Senhor abençoa a nossa chegada. Permite-nos e desperta-nos o coração para estar de volta à tua casa hoje, para celebrar, para cultuar, para ouvir a tua palavra. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Bom dia, vá em paz. Deus te abençoe rica e abundantemente.